que é um dentista lá de Belo Horizonte, que é um exímio fotógrafo, ele é fotógrafo profissional, ele largou a odontologia há 15 anos. Então, todo esse material é um material muito profissional, feito com lentes profissionais, com macrofotografia, com fotografia de estúdio. A gente fotografa com praticamente todas as fontes de luz, né? Com flash circular, flash twin, fotografia em estúdio, fotografia com difusor, com rebatedor. Então, assim, o material ele é muito didático, muito completo, e nós já tínhamos esse material no analógico e estamos levando para o digital. Então, essa transição do analógico, né, das aulas presenciais para as aulas, para as aulas online, está se dando de uma maneira bem natural, né, Bruna? Porque nós já tínhamos a plataforma, já estávamos montando essa plataforma há 2 anos, e nós já tínhamos o site, né? Então, vocês, colegas que estão na aula aí, ó, vão navegando no site, que a gente vai disponibilizar no site muita informação para vocês. Lá nós temos e-books e tal. Então, assim, de tudo que nós estávamos fazendo para fazer a transição para o online, só o site que faltam algumas coisinhas ainda, né? Alguns detalhes finais, porque nós antecipamos o lançamento por conta dessa onda aí, dessa pandemia do coronavírus, né? Então eu falo assim para os colegas, eu brinco, né, que o cavalo passou encilhado na minha frente, a gente estava preparado para montar esse cavalo. A gente vai montar e não vai cair do cavalo, né? Como o ditado diz, né? Ó, o cara caiu do cavalo, né? O que é cair do cavalo? Você não estava preparado para ficar em cima do cavalo, né? Nós acho que nós estamos preparados, né? Então, gente, 7 horas em ponto, né? Vamos iniciar. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês, tá? Bruna, já foi? Então, o objetivo da aula é reabilitações estéticas de casos complexos, né? Onde a gente vai dar ênfase aos preparos minimamente invasivos. Então, nós vamos passar para vocês uma filosofia de trabalho, tá? No que diz respeito aos preparos minimamente invasivos. Ok? Podemos começar, Bruna? Tá liberado? Joga Podemos despertar conversar. pro pessoal aí. É igual uma aula presencial, né? Os alunos não chegam no horário de jeito nenhum, né? Ainda mais esse horário, né, doutor? E com ele, fazer igual o Angote, né? Quem entrou 7 horas, o nosso professor de anatomia lá em Lins, quem entrou 7 horas que ele fechava a porta, ninguém mais entrava. Então vamos Tá bloquear o começando a pessoal aí. entrar o pessoal já. Hoje em dia, se a gente fizer isso, o aluno se é demitido, né? O aluno. Mas vamos lá então. Então, assim, vamos passar alguns casos para vocês, e nessa aula agora, nessas 2 aulas de hoje e de quinta, nós vamos dar ênfase aos preparos, tá? Então, assim, nós desenvolvemos a partir de 2010 um protocolo de trabalho, né? Onde nós fragmentamos a técnica de confecção de restaurações adesivas. Então, começa lá com a coleta de dados, documentação fotográfica, documentação radiográfica ou exames complementares, comunicação com o laboratório de prótese para o projeto inicial, tendo em vista que todos os casos de reabilitação complexa, todos os casos que envolvem a guia anterior, nós trabalhamos 100% com projeto, seja projeto analógico ou projeto digital. Então, para que eu tenha um projeto sem muita correção, eu preciso ter um protocolo de comunicação com o laboratório de prótese para a confecção para o projeto inicial, o ensinamento diagnóstico. Feito isso, nós vamos ter um protocolo de comunicação do laboratório com o dentista, aí nós vamos fazer o mock-up estético, o ensaio estético. Feito o ensaio estético, nós vamos apresentar um planejamento, um orçamento este que, quando for aprovado, nós vamos fazer um planejamento estratégico. Então, qual a diferença de planejamento para planejamento estratégico? O planejamento é o que eu vou fazer. O planejamento estratégico é como eu vou fazer. O planejamento é da onde eu vou sair para onde eu vou chegar. O planejamento estratégico é que caminho eu vou seguir, qual é o caminho mais curto, certo? Feito o planejamento, né? Feito o ensaio estético, o mock-up, o planejamento estratégico,
Aí eu começo a fazer as preparações? Não. Se eu quero trabalhar com a técnica minimamente invasiva, eu tenho que fazer a eleição do sistema cerâmico, que aí não depende só do cirurgião dentista, depende também do técnico que vai fazer. E como o dentista tem o hábito de escolher que cerâmica vai usar, 85, 90% dos dentistas não sabe nem que cerâmica você está colocando na boca, que marca de cerâmica que é. Então, para que eu tenha um preparo minimamente invasivo ou suficientemente invasivo, eu tenho que escolher o sistema cerâmico que eu vou usar, se é IMEX, se é metalocerâmica, se é zircocerâmica, se é coroa pura, se é monolítica, se é uma cerâmica feldspática, se é com reforço de leucita, se é um de silicate de lítio reforçado, se é uma cerâmica ácido sensível, uma cerâmica ácido resistente. Então, vocês têm que fazer o hands-on de cerâmica, para entender de cerâmica. É para vocês fazerem a cerâmica no consultório? Não, é para você dialogar com o seu técnico e cobrar dele o melhor resultado. Porque só escolhendo precocemente o sistema cerâmico, discutindo com o seu técnico precocemente qual sistema cerâmico você vai usar, aí você vai desgastar o dente e aí você vai para as etapas posteriores, né? Então entra, depois de feito o ensaio estético, né, o mock-up, entra planejamento, orçamento, planejamento estratégico, eleição do sistema cerâmico, preparos minimamente invasivos e monitorados. A gente vai falar muito hoje o que é monitorar um preparo, tá? Depois entra moldagem, né? Afastamento gengival e moldagem, seja ela convencional ou digital, depende do fluxo de trabalho de cada um. Depois vem próteses transitórias, comunicação com o laboratório para a confecção do trabalho definitivo. Esse trabalho chega ao laboratório, é feito o processamento laboratorial de acordo com o sistema cerâmico que nós escolhemos, correto? O protético devolve esse trabalho pronto. 95% dos casos, nós trabalhamos com o conceito zero ajuste. O que é zero ajuste? Eu moldo, entrego para o técnico me entrega o trabalho pronto. Nós estamos fazendo isso com removível, nós estamos fazendo isso com reabilitações complexas, nós estamos fazendo isso com prótese fixa, ou todas as reabilitações estéticas e funcionais, nós moldamos e entregamos pronto. Então, quer dizer, professor, que o senhor não prova os trabalhos? Eu provo onde? Eu provo nas etapas subclínicas e provo o meu planejamento. Então, dentro do protocolo de trabalho laboratorial, o técnico em prótese hoje ele tem que clonar o projeto. Ele tem que clonar o ensinamento diagnóstico. Então, nós provamos muito poucos trabalhos hoje, correto? Porque diminuiu aquele número de próteses extensas, né? Então, feito esse processamento laboratorial, o técnico devolve o trabalho para a gente. Nós fazemos, nos casos estéticos, cerâmica pura, a prova seca, depois a prova molhada, a cimentação propriamente dita, o controle, depois instalação da placa quando for necessário, e depois entra na fase mais importante, que é a fase de preservação, controle e fidelização do cliente. Então, basicamente, nós dividimos o nosso protocolo de trabalho em 3 etapas. Etapa de planejamento, etapa de execução e etapa de controle. Então, na etapa de planejamento, entra, vou repetir para vocês, coleta de dados, etapa de planejamento, coleta de dados, certo? Documentação fotográfica, exames complementares, certo? Comunicação com o laboratório de prótese, enceramento diagnóstico, mock-up estético, planejamento, orçamento, planejamento estratégico e eleição do sistema cerâmico. Então, essa é a fase de planejamento. Fase de execução, prepara os minimamente invasivos e monitorados, que é o objetivo da aula de hoje. A gente vai dar ênfase nessa perna do planejamento, certo? Mas a gente vai comentar sobre algumas outras coisas que está ligado uma coisa com a outra, certo? Moldagem, prótese transitória, comunicação com o laboratório de prótese, processamento laboratorial, o protético devolve o trabalho para o consultório, então tem uma comunicação, prova seca, prova molhada, cimentação, moldagem para placa. E depois a fase de preservação e controle
que é preservação, controle e fidelização do cliente, ok? Então, gente, dentro de um protocolo de trabalho, certo? Nós vamos mostrar hoje para vocês dar ênfase aos preparos minimamente invasivos, ok? Dúvidas? Deixa eu só voltar um pouquinho que não está passando. Bruno, deu uma travadinha aqui. Então, vamos lá. Só um minutinho que já destrava. Às vezes a internet, muita gente entrando. Bruna, fala com a doutora Mari aí que ela tá mandando no meu WhatsApp que ela não tá conseguindo entrar. Eu avisei que quando eu estiver dando aula, vocês têm que falar com a Bruna, tá? Não adianta vocês falarem comigo. Às vezes fica muita gente entrando e muito pesado. Eu não consigo passar para frente. Vamos ver. Peraí. Ah, passou. Beleza. Vamos lá então. Aqui, gente, um pouquinho do meu currículo vai ficar disponível aí, depois vocês entram na aula gravada. Ó, você quer ficar com o meu celular? A Bruna vai ficar com o meu celular, que o WhatsApp está aberto na tela do meu outro computador aqui, tá? Ó, um pouquinho da minha formação aí, para quem não me conhece. Ô, Bruna, tá travando de novo. Bruna, faz um favor para mim. Eu vou tirar o pessoal da tela aqui. Só um minutinho, gente, que eu vou fazer um ajuste aqui. O que está acontecendo é que está entrando aqui, tá vendo? Ó, nesse link, tá? Onde? Agora. Tá, a Bruna vai tirar aqui. Tira que eu não quero ficar... Então, beleza, vamos lá. Então, assim, passei meu currículo. Todo o nosso protocolo de trabalho que eu falei para vocês, ele é baseado nessas pilastras aí, ó, tá? Protocolo zero ajuste. Então, assim, esses conceitos, gente, tem todos no site. Vocês vão entrar no site, lá no meu site, e vocês vão ler sobre esses conceitos, certo? Então, a aula de 1h30, eu tenho que ter material complementar para dar suporte ao aprendizado, que é o que nós chamamos de metodologia ativa de ensino, certo? Cada colega que entra aí na aula está num nível, certo? Então, o primeiro grande conceito é o conceito zero ajuste, tem lá no site. Então, o que é o conceito zero ajuste? Vou resumir para vocês. O conceito zero ajuste é que nós não fazemos ajuste dos trabalhos quando ele volta do técnico. Por isso que eu tenho um protocolo de trabalho. Cada etapa do protocolo de trabalho, nós trabalhamos em alta performance, ou seja, o que tem de melhor em cada fase do protocolo, nós disponibilizamos, certo? O que tem de melhor para fazer a coleta de dados. Então, nós vamos dar um upgrade na coleta de dados. O que tem de melhor na fase de comunicação com o laboratório, nós vamos dar um upgrade disso aí. Eu tenho que trabalhar com fotografia. Então, cada fase do protocolo de trabalho, eu trabalho em alta performance. Desta maneira, eu vou chegar na fase de processamento laboratorial e de prova dos trabalhos sem ajuste. Então, normalmente, quando eu recebo o trabalho do protético, não interessa se é 1 dente ou se é 10 dentes, normalmente não tem prova ou são ajustes mínimos. Por exemplo, eu consigo entregar uma reabilitação em 2h30, 3 horas. Provar, cimentar e entregar. Beleza? Normalmente, nós gastamos em média nos consultórios, quem não trabalha com protocolo ajustado, meia hora, 20 minutos para provar um elemento de cerâmica. E às vezes ainda devolve para o técnico fazer o glaze, certo? Odontologia minimamente invasiva é um preceito da saúde, não é um preceito da odontologia, né? Mínima invasão é um preceito da saúde. Então, todas as áreas da saúde, na ortopedia, todas as áreas, hoje, você faz uma intervenção cirúrgica no paciente, invadindo o mínimo possível o tecido sadio. E esse conceito, ele foi levado para a odontologia no que diz respeito também ao desgaste de dente. Então, eu não posso mais, igual um macaquinho, igual um robozinho, desgastar todos os dentes iguais e fazer tudo sempre igual. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, né? Trabalhar em alta performance. O que é alta performance? Alta performance nada mais é do que reduzir o número de horas clínicas na produção dos trabalhos. Quem não enxergar que você tem que trabalhar em alta performance, você não vai conseguir fazer com que seu consultório seja rentável. Principalmente aqueles colegas que estão voltando a fazer outras especialidades, que é uma tendência do mercado hoje. Ninguém consegue no seu consultório
desempenhar só uma especialidade, ou só ortodontia, ou só endodontia, ou só periodontia, ou só implantodontia, ou só clínica geral, ou só dentística. Ninguém sobrevive hoje, a não ser que você esteja numa clínica integrada onde cada profissional faça uma especialidade. E mesmo assim é muito difícil, é uma tendência de mercado. Então você tem que reduzir o número de horas na produção dos seus trabalhos. Correto? Então o que onera o custo do seu trabalho hoje não é o protético, não é o material, é hora clínica. Então alta performance nada mais é do que você trazer ao seu benefício a inteligência artificial, a inteligência emocional e também a inteligência intelectual para que você possa diminuir o número de horas clínicas. Nessa quarta-feira, nós vamos fazer uma live sobre os aspectos emocionais da alta performance, nós vamos abordar os aspectos emocionais. Não adianta você ser só tecnicamente bom, estudar pra caramba, não adianta você só ser emocionalmente estável e não adianta você ter uma série de aparelhos, inteligência artificial ao seu benefício, porque se você não tiver a dose certa desses ingredientes, você não vai trabalhar em alta performance. Então, alta performance, eu tenho algumas pilastras que sustentam a alta performance. Normalmente, os dentistas têm inteligência intelectual, têm os aparelhos de acordo com a sua realidade, mas não sabe utilizar a inteligência emocional ao seu benefício. Não sabe fazer alguém trabalhar para você. Então, nessa quarta-feira, a gente vai fazer uma live, vamos fazer uma chamada, e, se eu não me engano, na quinta-feira que vem, nós vamos dar uma aula de 2 horas sobre os aspectos da inteligência emocional que possibilitam vocês trabalharem em alta performance, ok? E a odontologia digital é um suporte hoje onde você vai ter um fluxo de trabalho totalmente otimizado no que diz respeito à inteligência artificial para te proporcionar trabalhar em alta performance, correto? Agora, só vai trabalhar em alta performance quem tem tecnologia CAD/CAM no consultório? Não. Certo? Você pode disponibilizar para os seus clientes a odontologia digital sem ter nenhum aparelho. É só fazer a parceria com o laboratório de prótese correto. Tá? E não precisa nem ser um laboratório de prótese na sua cidade. Dá para você aplicar o protocolo de trabalho sem ter nenhum equipamento digital. Maravilha? Você pode, por exemplo, fazer o seu molde convencional com material adequado e mandar para uma central de escaneamento, para escanear o molde ou o modelo de gesso. Ou você pode fazer a parceria com o laboratório de prótese para você ter o escaneamento dentro do seu consultório. O laboratório vai escanear para você. Então, essa é uma tendência, ok? Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é mostrar uma filosofia de trabalho no que diz respeito aos preparos minimamente invasivos e monitorados. Então, nós vamos mostrar casos de baixa complexidade, casos de média complexidade e casos de alta complexidade. Então, às vezes, eu pego um caso de alta complexidade, dentes escuros, mal posicionados, e eu desgasto muito pouco. E, às vezes, eu pego um caso de baixa complexidade, onde os dentes têm uma cor, um substrato favorável, e eu tenho que desgastar. Então, quando eu faço uma coisa, eu faço outra. Então, eu tenho que aprender não só uma receita de bolo, eu tenho que aprender uma filosofia de trabalho, para depois eu mostrar a receita de bolo, ok? Então, ó, hoje nós sempre falamos em preparos suficientemente invasivos ou minimamente invasivos, são 2 nomenclaturas, e monitorados e guiados. Guiados por quem? Guiados por muralhas de silicone, guias de silicone, que foram confeccionados no planejamento, no ensinamento diagnóstico. Então, eu faço o ensinamento diagnóstico, construo guias que eu vou mostrar para vocês, e essas guias vão me nortear no preparo. Vai me dizer quando, o quanto e onde eu vou desgastar. Então, nós vamos mostrar hoje vários casos clínicos que é para vocês sedimentarem essa ideia. E na segunda aula de quinta-feira, eu vou mostrar algumas técnicas de preparo, algumas receitinhas. Mas, na realidade, gente, eu tenho que saber a dose certa do tempero. Fazendo uma analogia, o que eu vou mostrar hoje? Vamos supor que você vai fazer um curso de culinária, onde você vai aprender um bolo de fubá com erva doce. Beleza? Beleza. Só que esse bolo de fubá, você pode fazer ele numa creche,
você pode fazer ele para vender numa padaria, você pode fazer ele para doar para aquelas pessoas que estão passando necessidade, ou você pode fazer para pessoas que não podem comer açúcar, então o controle de diabetes, por exemplo. Então, dependendo para quem você vai fazer o bolo, você coloca um pouco mais ou um pouco menos de alguns ingredientes. Por exemplo, se você for fazer um bolo para pessoas que têm diabetes, você não pode colocar açúcar. Beleza? Para criança, talvez um pouquinho menos de açúcar e um pouquinho mais de cor nesse bolo, que é para ter um atrativo. Então, nos preparos, gente, é a mesma coisa. Dependendo onde eu vou desgastar, o quanto eu vou desgastar, muda um pouquinho a técnica. Então, na realidade, nessa aula de hoje, eu quero que vocês aprendam a diagnosticar o quanto eu vou desgastar. Essa é a ideia de hoje. Então, ó, quando se fala em preparos minimamente invasivos, correto? Eu tenho que saber qual que é a complexidade do caso. Então, normalmente, então não se esqueça, o objetivo da aula hoje, tá, é mostrar reabilitações do quadrante anterior superior, ou seja, uma zona altamente estética, aonde normalmente eu tenho que devolver estética e função. Lembra que eu falo? Estética e função caminham de mãos dadas. Eu não consigo fazer um trabalho altamente estético e abrir mão da função. Em contrapartida, eu não consigo fazer um caso altamente funcional e abrir mão da estética. Então, estética e função caminham de mãos dadas. Ok? Então, isso é muito importante. Então, nós estamos mostrando casos altamente estéticos, mas que a função tem que estar junto, correto? Então, quando a gente fala em preparos minimamente invasivos, correto? O que vem na ideia, né? Eu preciso saber, para saber o quanto eu vou desgastar, eu preciso saber, eu tenho que ter ideia de duas coisas, principalmente. Correto? Então, quando um paciente te procura e quer fazer um caso altamente estético, que lá na queixa principal ele fala assim, ó, o meu problema é estética. Já se lembram da primeira lição. Não existe estética com longevidade sem função. O que faz um caso altamente estético funcionar 10, 15, 20 anos é a parte funcional. Correto? É a engrenagem. É a parte biomecânica. É ter uma biomecânica favorável. Não é o assunto da aula de hoje. Beleza? Então, o paciente procurou e fala assim, olha, o meu problema é estético, eu quero arrumar a estética aqui dos dentes superiores, eu estou sorrindo, tá? Então, ó, normalmente, nós trabalhamos com um conceito que se chama conceito de estética de composição. Ou seja, como o paciente é visto num contato social de 1 metro. Maravilha? Então, esse conceito ele é extremamente importante até para que nós possamos fazer a documentação fotográfica. Beleza? Então, primeira pergunta que vem é assim, qual que é a cor final do trabalho e qual que é a cor inicial? Então, esse substrato dental, esse sorriso que o paciente tem hoje, qual que é a cor desse dente? É uma cor A4, uma cor A3,5? Beleza? Então, quer dizer, esse é o ponto de partida. E eu quero chegar onde? O paciente quer uma cor B1, então eu tenho que mudar 4 tons de cor. Correto? Então, para mudar 4 tons de cor, se eu vou ou não fazer clareamento, certo? Eu preciso de uma espessura de cerâmica de, no mínimo, 1,5 milímetro. Certo? Eu preciso de, no mínimo, 1,5 milímetro. Tá? Para sair o ideal 2, 1,8, 1,7. Se você desgastar 1,2, quer dizer, 1,2 de cerâmica, dificilmente você vai ter um técnico que saia da cor de A4 e vai para a cor B1. Mas isso você tem que discutir com o seu técnico, entra lá no protocolo de comunicação com o técnico. Por isso que eu tenho que escolher antes o sistema cerâmico. Maravilha? Quem é o técnico que vai fazer o trabalho e qual o sistema cerâmico? Beleza? Então você tem que delegar isso aí para ele. Tá bom? Então, saber qual é a espessura de cerâmica ideal para você conseguir finalizar satisfatoriamente estética, um caso, uma estética favorável, é extremamente importante, certo? Então você chegou à conclusão que você precisa de 2 milímetros de cerâmica
para conseguir um resultado estético favorável. Isso não quer dizer que você tem que desgastar 2 milímetros do dente do paciente, correto? Então, ali, ó, qual a espessura da cerâmica? E o quanto eu vou desgastar? Então, qual que é o conceito que nós trabalhamos? Qual que é a filosofia de trabalho? Quando se envolve dente do quadrante superior, normalmente esse dente ele está para vestibular aqui em relação ao dente inferior. Então, dente superior, dente inferior. Então, na oclusão, eu tenho um trespasse aqui, né? Um overjet, um overbite. Então, eu posso trabalhar nesse dente superior aumentando a espessura no planejamento. Então, é o que nós chamamos de planejamentos aditivos. Eu peço para o técnico em prótese fazer um enceramento diagnóstico aumentando a vestibular. Então, voltando para esse caso aqui, o protético falou que eu preciso de 2 milímetros de cerâmica. Se eu aumento 1 milímetro aqui no planejamento, no enceramento diagnóstico, eu vou mostrar para vocês, se o paciente aprovar estética e funcionalmente, eu só vou desgastar 1 milímetro do dente. Correto? Então, esse é o conceito. Então, não existe técnica de preparo engessada. Correto? Então, vamos lá. Eu vou mostrar um primeiro caso clínico, que é um caso, teoricamente, de baixa complexidade estética. Então, vejam bem, quando a gente fala em complexidade, eu tenho complexidade estética, certo? Que entra forma, posicionamento do dente, posicionamento tridimensional do dente da guia anterior, entra textura, entra área de sombra, área de espelho e entra cor. Então, os pacientes, normalmente, têm o hábito, né, e o dentista também, de ver cor. Ah, eu quero... Eles ligam estética única, então, exclusivamente a cor. Mas a gente sabe que a forma do dente, a posição do dente, ela é muito importante também. O posicionamento tridimensional do dente é muito importante. Então, os 4 conceitos de cor, forma, textura, brilho e cor, a cor vem por último. Eu não estou dizendo que você pode fazer um dente A3 e um dente A1 que vai ficar bonito, não. Eu estou dizendo para vocês que a gente começa com a forma, depois a impressão digital, a textura, o brilho do dente, a quantidade de luz que ele reflete, branco e cinza, e depois a cor, certo? Então, nós estamos falando aqui de casos de baixa e média e alta complexidade no que diz respeito à cor, a tom, para se fazer o preparo, correto? Então, assim, teoricamente, num caso de baixa complexidade, eu teria que fazer pouco desgaste, certo? Ou eu teria que ter uma espessura mínima de cerâmica. Mas não é assim que a gente vê, correto? Tem casos de baixa complexidade de cor, de estética, que eu tenho que desgastar bastante, correto? E tem casos de baixa complexidade que eu não desgasto nada. Então, a primeira grande lição, né, que eu quero que vocês aprendam em termos de estética, é que eu sempre faço enceramento diagnóstico aditivo. Eu vou mostrar um caso que nós fizemos com 0 desgaste. 0 desgaste, nenhum tipo de desgaste. E aí os colegas ortodontistas ficam um pouquinho receosos. Por quê? Porque o que está acontecendo no mercado hoje? Aqueles pacientes que ainda estão indicados à ortodontia, mas que não queriam fazer ortodontia, ou que não tinham tempo para fazer ortodontia, ou porque nenhum profissional convenceu a fazer ortodontia, esses pacientes hoje estão fazendo lente, e eu tenho trabalhos feitos há 10 anos de paciente que estava indicado ortodontia, não fez ortodontia, fez uma reabilitação estética, resolveu em 1 semana, 15 dias, e está feliz da vida. Esse caso que eu vou mostrar para vocês, o primeiro, é um caso de baixa complexidade estética no que diz respeito à cor, certo? Mas é um caso de conceito de lente de contato que num primeiro momento estava indicado o tratamento ortodôntico, correto? Estava indicado o tratamento ortodôntico, mas que esse paciente não queria fazer o tratamento, não quis fazer o tratamento ortodôntico. Então, é um conceito clássico de lente de contato. Então, o que é lente de contato? É uma faceta de cerâmica colocada aqui na vestibular dos dentes anteriores e posteriores também, aonde eu não desgasto o dente, eu desgasto o mínimo possível. Então, esse caso não foi desgastado o dente, certo? E como que a gente consegue fazer isso, né? Query, depois a gente discute esse caso, tá? Olha lá. É um paciente que tinha uma parafunção e tinha um desgaste no dente do tipo atrição, um desgaste provocado por outro dente.
Tá? E esse cara é o cara top aqui no Mato Grosso do Sul, talvez no Brasil, em termos de técnico em prótese, do laboratório JC, correto? Então, que estava acostumado a fazer os planejamentos. Os meus alunos já estão acostumados a ver esse caso, né? Olha lá, ó. Essa não é a protrusão do paciente, é a mordida quase topo a topo dele, correto? Vou voltar ali um pouquinho, ó. Então, todas as vezes que a gente vai reabilitar um paciente com mordida topo a topo, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Qual que é o primeiro detalhe científico e clínico? Essa mordida topo a topo, ela é esquelética ou é adquirida? Então, nós, reabilitadores clássicos, a primeira coisa que a gente faz nesse paciente é manipular ele em cêntrica. Porque se eu ganho se tem uma diferença da cêntrica para habitual de meio milímetro ou de 1 milímetro, isso é muito para nós reabilitadores. Eu com meio milímetro, gente, eu reabilito um paciente. Correto? Então, todos esses pacientes, a gente manipula ele em cêntrica, que foi o caso do Renato. Então, já faço essa montagem no articulador, seja ela analógica ou digital, em cêntrica. Correto? Porque é uma posição de diagnóstico, não necessariamente de tratamento. Correto? Então, esse é o caso do Renato, que mostra que ele tinha severos desgastes, tipo atrição, só que não tinha diminuição da dimensão vertical de oclusão clássica. Algumas situações, até eu faço, cientificamente falando, um aumento da dimensão vertical para poder reabilitar, que é um assunto da aula funcional. Ô, Bruno, uma sugestão aí para a próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre oclusão, viu? Vamos fazer uma sugestão. Aqui, ó, a queixa estética do paciente com dentes girados, ó, tá? O sorriso de meio perfil esquerdo também, né? Aqui mostrando a intercuspidação do quadrante anterior superior, ó, no plano frontal. A desoclusão direita, né? Ali mostrando mesmo como se fosse uma desoclusão em grupo, né? Ou parcialmente em grupo do lado direito. Do lado esquerdo também é como se ele tivesse aqui uma oclusão balanceada, né? Mas assim, provocado pela parafunção tipo bruxismo, tendo uma lesão no dente do tipo atrição, correto? E aqui é a foto que interessa pra gente. Então, quando eu analisei o caso do Renato, eu disse assim, Renato, seu caso é para ortodontia, tá? Porque os pré-molares estão girovertidos, você tem que colocar esses pré-molares no lugar para que a gente possa depois procurar fazer uma reabilitação em você. Só que o Renato era o cara que fazia o enceramento no laboratório. Ele falou, doutor, e se eu fizer um enceramento, se eu fizer o projeto, o enceramento diagnóstico, e se der certo, o senhor me reabilita? Porque o Renato que fazia os projetos e as cerâmicas nos nossos cursos. Aí eu falei, pô, isso aqui não dá para fazer. Ah, então faz, Renato. Aqui algumas fotografias, né? Close-up. Então, o que eu preciso para fazer o enceramento? Todas as vezes que o técnico vai fazer o enceramento, ele tem que colocar aqui o conceito zero ajuste, ou seja, ele tem que já nesse projeto, ele mandar um enceramento para mim, eu fazer um ensaio estético, esse ensaio estético não dá muito ajuste. O que depende disso? Da comunicação ou do que eu forneço para ele em termos de queixa, de montagem de articulador, de fotografia, de exames, para que esse enceramento venha zero ajuste. Mas todo o protocolo zero ajuste, de toda a sequência do trabalho, inclusive da fase de execução e de instalação dos trabalhos, eu tenho que comungar desse conceito de zero ajuste. E esse conceito de zero ajuste, ele já começa a ser norteado no planejamento. E no conceito de mínima invasão, se eu quero desgastar pouco dente, eu tenho que fazer enceramento diagnóstico por acréscimo, ou seja, o técnico faz o enceramento diagnóstico sem desgastar os dentes, ok? Então, ó, o protético terá que fazer o enceramento sem desgastar muito o modelo de gesso. Isso significa o mesmo preparo que se pretende fazer, né? Simulando a restauração adesiva cerâmica. Então, ó, se eu quero ter o conceito minimamente invasivo, 80% dos enceramentos diagnósticos são feitos por acréscimo, ou seja, sem desgastar o modelo de gesso ou o modelo digital. E o Renato me mandou o projeto em cera, ó, tá vendo? Uma vista da montagem articuladora, ele conseguiu dar um volume bem bom de cera na vestibular, teve dente anterior que foi com 1,7, e quando eu vi o enceramento, eu falei, Renato, eu vou fazer o mockup em você, o ensaio estético, mas vai ficar muito grosso, cara, não vai ficar bom. Ele falou, doutor, vai ficar bom. Aí eu comecei a discutir com ele, eu falei, porra, esse cara é técnico, cara, quer ficar discutindo comigo, tem experiência? Eu falei assim, não, aí eu já fiquei meio estressado, sabe? E ele falou, não, doutor, vai ficar bom porque eu já fiz, vou mostrar as fotos pro senhor. Ele tinha feito o ensaio estético no laboratório, certo? Então aqui está o projeto, né?
devolvendo os critérios de oclusão ideal e de estética ideal, que a gente vai comentar em outras aulas, e um projeto, tá vendo? Totalmente aditivo, tá vendo? Ele acrescentou cera, ele não desgastou. Então, se ele consegue fazer um enceramento diagnóstico aditivo, acrescentando cera e não desgastando o dente, ou seja, ele fez um ajuste oclusal estético por acréscimo. Então, quando a gente fala em ajuste, você entendeu? É eu sair de um ponto e chegar num ponto ideal que pode ser desgastando ou acrescentando. No caso, ele fez acrescentando, que é o ideal se eu quero ter mínima evasão. Aqui, ó, faço as muralhas de silicone, certo? Uma muralha lingual, uma muralha vestibular, cortada de maneira correta, né? A muralha lingual, certo? E uma muralha total que vai servir para fazer o mockup estético e servir para fazer as próteses transitórias, né? Aqui é a muralha total. Confiro essas muralhas feitas no modelo encerado no modelo sem encerar. E aqui dá para a gente ter uma ideia o tanto que ele aumentou de cera. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, Renato, não vai dar para fazer. Vai ficar muito grosso. Então, essa muralha, ela é feita no modelo encerado e transferido para o modelo sem encerar. Correto? Olha lá. Ó. Aí dá para a gente ter uma ideia mais aproximada do tanto que vai aumentar. Ou seja, eu consigo ali com 1 milímetro de cerâmica, 1,5 milímetros, reabilitar esse paciente sem desgaste. Tá? Da mesma forma, esse enceramento aditivo, a gente avaliando nos dentes posteriores, né? Avaliando a muralha, o tanto que nós aumentamos para incisar esse dente, correto? Ou seja, nós sempre fazemos o enceramento diagnóstico e trabalhamos com 2 modelos, seja na técnica analógica ou na técnica digital. Pegamos os guias feitos no modelo encerado e conferimos o modelo sem encerar. Se eu estou trabalhando na técnica full digital, nós fazemos modelos impressos, o modelo antes e depois do enceramento e trabalhamos da mesma forma. Fizemos o ensaio estético no paciente, ele deu uma bolhazinha, né? Aqui, ó, tá vendo? Deu uma bolhazinha, eu posso fazer um reparo com resina composta no ensaio estético. Correto? Olha lá, ó. Uma vista de meio perfil direito dessa parte, dessa nova estética. O que a gente quer avaliar aqui? Eu quero avaliar posicionamento tridimensional, quero avaliar a função da guia anterior e quero avaliar esse volume anterior aqui no suporte labial. Correto? Então, ó, as pesquisas dizem que até 1 milímetro, 1,2 que você aumenta aqui na vestibular dos pacientes, você não fala para o paciente que aumentou. Se esse trabalho for altamente liso e polido, fica imperceptível em 95%, 98% dos pacientes. Eles não sabem que você aumentou. Correto? Então, se eu consigo fazer esse projeto, esse enceramento diagnóstico aditivo, correto? E eu faço um ensaio estético no paciente, um mockup, o paciente aprova no que diz respeito aos aspectos estéticos e ou funcionais, isso significa que o conceito de mínima invasão está norteado. Beleza? Você aprovou. Então, aqui eu estou colocando o conceito zero ajuste, certo? Eu estou colocando o conceito de mínima invasão, beleza? E eu estou trabalhando em alta performance. Então, já no enceramento diagnóstico, eu já coloco as pilastras que sustentam o nosso protocolo de trabalho. Ok? Bruna, até aqui alguma dúvida? Normalmente a gente faz um intervalozinho com meia hora, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Esse primeiro caso clínico, gente, para quem não está acostumado com a nossa filosofia de trabalho, ele é extremamente importante para que nós possamos seguir com a aula de preparos. Beleza? Então, sempre que possível, nós fazemos enceramentos aditivos. É só fazendo enceramento aditivo, acrescentando, que eu consigo desgastar o mínimo possível. Então, vamos lá. Só para finalizar essa primeira etapa da aula, vamos supor que esse caso, o protético pediu uma cerâmica de 2 milímetros para a gente chegar no resultado estético satisfatório. Se eu aumentei 1 milímetro de cera na vestibular, isso significa que eu também vou aumentar 1 milímetro de cerâmica. E eu sei que vai ficar bom, que eu já testei o planejamento tridimensional. Então, o protético vai clonar esse planejamento tridimensional, ok? Então, se eu vou aumentar 1 milímetro de cerâmica na vestibular e vai ficar bom, e eu preciso de 2 milímetros de cerâmica, isso significa que eu vou desgastar só 1 milímetro no meu dente. Correto? Deu para entender? Agora,
Vamos supor que o protético pediu 1 milímetro de cerâmica, que foi esse caso. Se eu já aumentei 1 milímetro, eu não vou ter que desgastar nada. Bingo? Deu para entender a filosofia de trabalho? Coelho, você que está saindo da ortodontia e está indo para a prótese há 6 anos. Deu para entender essa filosofia? É assim que vocês trabalham. Nós precisamos nivelar os nossos espectadores nesse momento para que vocês entendam a segunda parte da aula do dia de hoje. Então, esse conceito ele é muito importante. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor, eles têm que usar o bate-papo, tá? O som de todo mundo está desativado. Então, se eles tiverem Todo dúvida... mundo, a Bruna abriu o sinal de todo mundo. Tá? Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Tem algum local da sua tela aí, tem aí, né? E você ou faz a pergunta que a gente responde. Pelo bate-papo, fica mais fácil. Pelo bate-papo. Pode perguntar que eu vou estar ouvindo agora. Brunão. Brunão, faz um comentário aí, Brunão, só para a gente ver se eu estou ouvindo vocês todos aí. É que eu estou com uma intercorrência clínica. Ah, com a intercorrência clínica. José. Aí, abriu. Quem que vai fazer a pergunta? Me fala aí. Alguém falou aí, ô Zé, pode perguntar. É isso mesmo. A evolução da odontologia nesses últimos anos ela foi tão grande que possibilita realmente vocês reabilitadores esse recurso e esse tipo de recurso realmente tem que ser passado para o paciente. A gente não pode pensar em todos os casos realmente em fazer só ortodontia, né? Se existe essa possibilidade, isso tem que ser passado ao paciente. E meu pensamento, mesmo do seu. Eu tenho feito alguns casos nesse mesmo esquema que você está propondo agora. Fico muito contente de ver que, embora não tenha frequentado cursos de especialização na área de estética, de prótese, a odontologia nos possibilitou hoje, em termos de acesso à informação, principalmente anos aí de odontologia. Tá cortando seu som um pouquinho, Coelho. Esse é o meu aqui, eu sei para todo mundo. Mas assim, eu vou finalizar o raciocínio. Tá todo mundo me ouvindo aí, Bruna? Bruna? Eu não sei. Será que é o meu som aqui, Bruna, ou é o do Bruno? Todo mundo te ouvindo, doutor, porque tá todo mundo com o som aberto, fica tá. interferência. Então, assim, tá dando essa interferência porque tá todo mundo com o som aberto. Então, quando alguém for fazer uma pergunta, seria interessante as pessoas baixarem um pouquinho o som, né, Bruna? Então, vamos lá. Vou complementar o seu raciocínio. O Coelho, gente, é um colega dentista. Nós formamos junto em 88 em Lins. E o Coelho é um baita de um ortodontista, que a gente sabe das mídias aí e tal. E que assim, ele migrou para fazer também clínica geral, as lentes de contato. Então, isso é uma tendência mundial. Os colegas ortodontistas estão indo para as áreas de reabilitação exatamente porque aqueles casos de menos complexidade nós estamos resolvendo com lentes, com trabalhos de cosmética, de resina. Por quê? Porque os pacientes hoje têm uma vida muito agitada, uma vida muito conturbada, pouco tempo. E, por exemplo, eu sou um caso de classe 2 que eu não quero colocar aparelho. Eu estou vendo a possibilidade de fazer um trabalho de lente sem colocar aparelho. Eu vou ter que desgastar meu dente. Eu vou mostrar o último caso da quinta-feira. Aí 1 milímetro, 1,5 milímetros, mas eu vou acabar me cedendo porque eu não quero colocar aparelho. Eu sou um exemplo disso. Então, as empresas vendo isso, desenvolveram técnicas e produtos para que a gente possa reabilitar esses pacientes de casos mais simples de ortodontia, casos mais moderados, sem ter necessidade de ortodontia. Isso fez com que vários colegas ortodontistas experientes migrassem também para se fazer lentes. Então, muito bem colocado. Alguém quer fazer mais algum comentário para a gente? Então, assim, o que eu preciso? Que todos tenham entendido essa primeira metade da aula, essa filosofia inicial. E aí depois a gente faz mais um intervalinho por volta de 8 horas, 8 e pouquinho, depois a gente finaliza. Então, todo mundo entendeu essa primeira metade da aula? Essa primeira parte da aula? Posso continuar? Então, Bruna, fecha o som aí que eu vou continuar então, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo de fazer esse mockup, né? Eu vou ver a nova composição estética, ou seja, vou ver todo esse arranjo da guia anterior, certo? No que diz respeito à estética e à função. Então, nós vamos ter uma aula só de checklist estético para o desenvolvimento dos dentes anteriores e vamos ter e também os conceitos de oclusão ideal. Então, o técnico tem que saber disso aí, cobrado pelo dentista, correto?
E, principalmente, quando eu faço esse enceramento diagnóstico aditivo, eu vou saber quando, onde e como a gente vai desgastar e se a gente vai desgastar. Correto? Então, o ensaio estético é feito para a estética de composição. Nós temos que avaliar o conjunto, ou seja, o rosto do paciente no contato social de 1 metro. Então, como o paciente é visto no contato social de 1 metro, num ângulo de 180 graus? Por isso que nós fazemos fotos frontais, de meio perfil direito, meio perfil esquerdo, de perfil direito e perfil esquerdo, certo? Então, ou seja, nós fotografamos num ângulo de 180 graus, correto? Aqui outra fotografia do paciente em repouso, o mockup estético como ficou, e o caso finalizado, certo? Então, um caso que nós fizemos uma reabilitação no paciente, a preocupação dele não era cor, era forma, mas ele saiu de uma cor A3 e foi para uma cor A1. E teve esses centrais aqui, ó, ficou com 1,7, 1,8 de espessura. Ou seja, era um caso de baixa complexidade estética, só que de alta complexidade oclusal, alta complexidade biomecânica. Correto? E aí, gente, por que esse paciente desgastou o dente? Foi comendo? Não, foi parafunção. Então, se ele desgastou o dente, ele vai desgastar a cerâmica também. Então, como que nós controlamos essa parafunção? Placa no paciente. Então, nesse caso, ó, nós saímos de uma cor A3 para uma cor A1, certo? Eu consigo isso com 0,8 de cerâmica, se for cerâmica de IMEX, se for de silicate de lítio, se for feldspático um pouquinho menos, certo? Mas a preocupação do paciente era a forma. Então, um caso de baixa complexidade estética, só que de alta complexidade oclusal. Correto? Que nós utilizamos o conceito de lente de contato, que é fazer o mínimo de vazão, não desgastamos nada, depois a gente comenta com vocês em off como que é feita a cimentação, como que é feito o preparo, porque eu não posso fazer cimentação em esmalte aprismático, então tem toda uma técnica aí de jateamento ou de passar uma broquinha para tirar o esmalte aprismático, correto? E o caso finalizado. Então, gente, ó, esse último slide dá para ver muito bem o que é uma reabilitação estética e oclusal aditiva, correto, Lau? Eu aumentei sem desgastar. Então, é um caso que nós não fizemos preparos. É o conceito de mínima invasão ou de preparos suficientemente invasivos e monitorados. Esse caso, gente, ele está controlado há 8 anos. Ele tem um follow-up de 8 anos, correto? Então, aqui não é 6, são 8 anos. E todos os dentistas aqui do Mato Grosso do Sul conhecem o Renato, né? Porque o Renato é sócio do maior laboratório, talvez um dos maiores laboratórios de prótese do Brasil hoje, que é o JC Estética Dentária, tá? Então, vamos lá. Então, vou mostrar agora um caso de baixa complexidade, onde eu fiz algum tipo de desgaste, certo? Então, percebam vocês que eu tenho que eleger a complexidade, né? Tenho que classificar a complexidade em relação à estética e em relação à oclusão. Então, esse caso 2 foi um caso que nós fizemos ele de maneira full digital. Então, são todos... Isso aqui, para vocês terem ideia, é dentista. O outro é protético. Então, são pessoas que não querem fazer ortodontia. O Pedro até chegou a fazer ortodontia, é um aluno nosso também, tá? Então, o que eu quero é que vocês aprendam os conceitos de desgaste aí, ó. Então, ó, em termos oclusais, é um caso de pouca complexidade, certo? Então, é um paciente provavelmente classe 1, tudo certinho, funciona as guias. Aí, olha só o planejamento. Mais uma vez, um planejamento aditivo, correto? A gente faz sempre que possível um planejamento aditivo. No que diz respeito ali, ó, a vestibular, correto? Ó, no que diz respeito a vestibular, tá? Vou passar de novo para vocês, ó. No que diz respeito a vestibular e no que diz respeito a incisal. Porque quando eu faço um planejamento aditivo, né, aumentando, eu consigo ter mínima invasão, correto? Olha ali, tá vendo? Sempre aumentando, ó. Então, sempre aumento, sempre que possível, 1 milímetro no vestibular. Porque, gente, 1 milímetro eu consigo resolver 80% dos casos. Por isso que é um caso de baixa complexidade estética, correto? Mas que nós tivemos que desgastar um pouquinho porque tivemos que tirar as resinas. Aí entra técnicas de preparo, que eu vou mostrar alguma coisinha na próxima aula, tá vendo? Então, ó, é um planejamento aditivo, tá vendo? Certo? Correto? Nesse caso, ó, fizemos o ensaio estético
E na comunicação do laboratório para o dentista, nós fizemos um mockup impresso, certo? Fizemos um mockup impresso em impressora 3D e instalamos esse mockup impresso. Então, a partir do momento, esse mockup, gente, se você dominar a técnica de impressão, ele fica muitíssimo preciso, certo? Então, quando que nós fazemos um mockup impresso? Alguns pacientes vêm no consultório e, como Campo Grande é uma cidade polo, as cidades como Joinville, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, outras cidades são cidades polo, ou seja, os pacientes das cidades menores vão até as cidades maiores para fazer os trabalhos. Então, nós temos que ter trabalhos rápidos, aí entra a alta performance, tá? Então, foi feita a impressão, ó, aqui já os preparos minimamente invasivos, o que nós fizemos? Então, aqui ó, é um preparo por lixamento, preparo de lente, vou mostrar na aula que vem, preparo por lixamento e não por desgaste, ó, certo? Então, ó, eu desgastei o mínimo possível os dentes do paciente, certo? Não tem término, né? O término é em 0, aí depende da comunicação sua com o laboratório de prótese, o técnico vai fazer, eu consigo fazer cerâmicas com lâmina de faca, não é fácil, certo? Então, ó, preparos altamente lisos e polidos e preparos monitorados, ó. Tá vendo? Então, quem que vai me monitorar isso aí, ó? As guias do enceramento diagnóstico, correto? Então, essas guias que vão nortear o quanto, o quando e onde vamos desgastar, ó, certo? Por isso se chama preparos minimamente invasivos e monitorados, ó, correto? Então, aqui ó, eu tenho a espessura ideal. Então, se o técnico falou assim, ó, a cor do paciente é A3, eu quero chegar na cor Blitz 4, A1, eu preciso de 1 milímetro de cerâmica. Se eu fiz um enceramento aditivo, onde eu aumentei meio milímetro, eu desgasto só meio milímetro dente. Mas se eu aumentei já 1 milímetro, aí eu consigo... Gente, vocês têm que baixar o som de vocês, senão tudo que vocês estão falando na casa de vocês, tá? Ó, tem umas histórias aí que o paciente vai no banheiro e esquece de baixar o som. Esse é o problema da aula online, tá? Então vocês têm que baixar o som. Bruna, corta o som deles aí. Só libera depois. Ok? Então vamos lá, gente. Então aqui, ó. Se eu aumentei 1 milímetro e o protético pediu 1 milímetro de cerâmica, o que vai acontecer? Eu não preciso desgastar nada, eu só alimento o paciente. Ok? Bruna, tá dando interferência aqui na minha voz. Alguém tá com o áudio aberto aí. A doutora Lenice tá com o áudio aberto. É. Você consegue fechar aí, Bruna? Vamos lá então. Aqui o projeto, né? Já o projeto das restaurações definitivas, tá? O projeto das cerâmicas. Gente, só um minutinho. Espera aí um pouquinho. Deu um BOzinho aqui. Aí, ok. Aqui o projeto, agora saiu o som, estava me atrapalhando um pouquinho o som, mas agora resolveu. Então vamos lá. Aqui o projeto em 3D, né, das restaurações. Dá para a gente ter uma ideia aqui da pouca espessura dos trabalhos, tá? Aqui as cerâmicas monolíticas já fresadas, tá? O Bruno ainda está com um pouquinho de interferência aqui, viu? Hã? Então, manda um zap para ela e para fechar, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui no caso, ó, a gente diz que não é mais o futuro da odontologia, o presente, cerâmicas monolíticas, fresadas e maquiadas. Esse caso, gente, eu consigo fazer num dia. É lógico que tem que estar com o planejamento pronto, mas o paciente vem de manhã, à tarde está pronto o trabalho. Entendeu? Com planejamento, eu consigo fazer em 2 dias. Então, eu falo que esse é o futuro da odontologia, tá? A gente consegue trabalhar em altíssima performance com cerâmica monolítica maquiada, tá? Aqui o resultado final do trabalho, né, onde nós fizemos pouquíssimos desgastes, né, um caso de baixa complexidade estética e baixa complexidade oclusal também, tá? Aqui vejam vocês o nível de adaptação dos trabalhos, correto? Então o pessoal fala assim, o Olavo não prepara a cervical do paciente. Não, nós não preparamos.
O protético vai ter que terminar em lâmina de faca isso aí. Por isso que eu tenho laboratório de prótese particular. Eu tenho laboratório de prótese aqui dentro para eu poder cobrar dos técnicos. Correto? Uma vista de meio perfil de close-up do lado direito também, vendo a adaptação, a textura, a forma, o brilho dos trabalhos. Uma vista aqui também num pós-operatório imediato. Essas fotos, gente, é no dia da cimentação. Então, percebam vocês que as papilas, por conta do uso do provisório, estão um pouquinho afuniladas ainda. Ó. Correto? Mas doutor, ele está online, tá? O Pedro. Ah, tá. Pedrinho está online? Tá assistindo. Opa. Tô aqui. Não fala mal não, hein? Não fala mal não, hein? O duro que o cara não passa fio dental, deve estar pior o caso hoje, né? O Pedro, gente, é um aluno nosso da pós, né? É amigo particular também. E que é o caso aí que nós fizemos as lentes. Quebrou alguma, Mala, ou não? Pedro cortou, né, o som. Vamos lá, então. Não. Tá tudo tranquilo, Pedro? Tudo em ordem? Não pode mentir, hein? Tudo zero, bala. Tá usando a placa? Tô. Já pensou uma aula ao vivo com o paciente ao vivo, hein? Hã? Eu tenho que fazer uma outra placa já. Né? Aham. Vamos lá, então, ó. Então, aqui, ó, o caso do Pedro, ó. Tá vendo, ó? Dá para vocês terem uma ideia, gente, ó. Aqui tá o preparo, ó. Então, vou voltar para vocês, ó. Tá o dente do paciente. Aqui tá os preparos, ó. Imagine vocês que nós desgastamos o mínimo possível, certo? Tá? E aqui o trabalho definitivo, né? Que foi norteado pelas muralhas, pelo projeto final, pelo encerramento diagnóstico. Correto? Então tá aqui o caso executado, ó. Tá? Beleza? Então mostramos dois casos, né? Esse caso aqui eu mostrei só dando ênfase aos preparos mesmo, que nós preparamos pouco. E na aula que vem eu vou mostrar todos esses casos agora, preparando, como é que desgastou, como é que fez, tá? A gente vai dar uma noção para vocês dos casos, tá? Agora, um caso de baixa complexidade, onde nós fizemos um pouco de desgaste, desgastamos um pouquinho mais, correto? Então, ó, essa paciente, ela tem uma prima dentista que fez facetas de resina nela. Ficou bonito o trabalho. Só que qual que era a queixa dela? Que essas facetas de resina, pelo hábito do tereré, de café, manchavam constantemente. Então, ela foi na prima e mandou tirar as facetas. Tira essas facetas que eu não quero. E aí, ela, né, foi assim, um pouco radical. Mas um caso também de baixa complexidade, que ela nos procurou para colocar cerâmica. Então, todos esses casos, gente, tá? Quando ela chegou ao consultório, ela já não tinha as facetas de resina, mas tinha restos de resina em alguns dentes. Correto? Então, todos esses casos, ó, nós fazemos um protocolo de fotografia, todas as fotografias são nossas, né? Essa aqui em parceria com o Cristiano Xavier, né, com o fotógrafo profissional, tá? Esse caso foi ele que fotografou, tá? Que é uma fotografia de close-up, correto? Então, ó, mais um caso que a gente pede para o protético fazer um enceramento, um projeto aditivo, acrescentando meio milímetro, 1 milímetro na vestibular, na incisal, sempre planejamentos por adição, sem desgastar o modelo de gesso ou sem desgastar o modelo virtual para se fazer esse projeto. Porque se o paciente aprovar o ensaio estético, eu já tenho o conceito de mínima invasão norteado, já tenho o conceito de zero ajuste e já tenho o conceito de alta performance também, tá? Então, todos esses casos, ó, é feito um enceramento por adição, um enceramento aditivo, correto? E nesse caso, não, né? Aqui ainda um planejamento analógico. Então, o conceito no analógico, a filosofia de trabalho no digital é o mesmo. E, mais uma vez, desgastamos o mínimo possível. Vocês estão vendo aqui algumas marquinhas de broca ali, ó, certo? Algumas marquinhas de broca feito, né, que dá para ver só na macrofotografia, correto? Foi feito de pré a pré também, se eu não me engano, correto? Aqui uma muralha, uma guia modificada, né, onde a gente coloca, além da incisal, nós colocamos aqui, ó, a largura do dente em vermelho e o eixo dental, certo? Então, é uma muralha modificada que os meninos do laboratório desenvolveram, tá? O Júlio Ramalho, o Mazinho, o Gabriel,
E isso aí veio também um pouquinho do laboratório JC, tá? Então, os meninos desenvolveram, não foi eu que desenvolvi essa guia, tá? Uma guia modificada, onde eu consigo também, nesse desgaste, já planejar o eixo do dente, que é uma característica estética extremamente importante, o eixo dental, que a gente vai comentar numa outra aula com vocês, ok? Então, aqui, mostra um preparo minimamente invasivo e monitorado pelas guias de desgaste. Guias feitas no enceramento diagnóstico, provado e testado e aprovado no mockup estético pelo paciente. Então, aqui eu tenho o conceito zero ajuste, né? Que é vir os trabalhos prontos. Aí nós vamos lançar mão de brocas diamantadas e brocas de grana finas, dependendo da quantidade de desgaste. Se eu vou fazer só um desgaste mínimo, só um desgaste por lixamento, eu só vou usar brocas grana fina. Se eu tenho que fazer um pouquinho mais de desgaste, aí eu vou lançar mão de brocas de grana grossa ou de grana intermediária, que a gente vai mostrar na aula que vem. Mas vou mostrar os dois kits de broca que a gente usa para vocês. Correto? Então vamos lá. Mais uma vez, a quantidade de desgaste vestibular vai depender do meu projeto. Então, nesse caso, se eu quero meio milímetro, 1 milímetro de cerâmica, tá? Para dar uma adequação estética no paciente, então eu peço para o protético aumentar 1 milímetro no vestibular. Então, aqui, mais uma vez, ó, eu tenho um desgaste minimamente invasivo. O protético pediu aqui 0,7, 0,8 de cerâmica, correto? Normalmente, esses preparos, gente, são preparos feitos por lixamento, que eu vou mostrar a diferença, tá? Sem anestesia. São preparos a nível de esmalte. Então, gente, todas as vezes que eu faço preparo a nível de esmalte, eu só tenho vantagens. Eu vou enumerar para vocês depois. Uma delas é fazer todos os preparos sem anestesia. Outra coisa, a efetividade da cimentação adesiva. Não existe controvérsia em função de se fazer uma cimentação adesiva em cima do esmalte. A técnica é sacramentada, é assim, ponto. Ok? Tomando um cafezinho aqui para dar um up. Certo? Então, ó, essas imagens servem muito bem para vocês terem uma ideia do quanto nós aumentamos na vestibular e se eu tenho espaço suficiente para o técnico fazer a minha cerâmica. No caso em questão, foi feito um processamento laboratorial fresado, com cerâmica Emprescad, que é uma cerâmica feldspática com reforço de leucita, portanto uma cerâmica leucítica, uma cerâmica ácido sensível, que foi feita na técnica monolítica maquiada. Então, gente, nesses casos, nós trabalhamos, casos de baixa complexidade, nós trabalhamos praticamente 100% com cerâmica monolítica maquiada. Correto? O que é bonito na cerâmica? Forma, textura, brilho, ou seja, posicionamento tridimensional e, por último, a cor. Certo? E aqui, gente, eu tenho que dar todas as características do dente, né? Área de sombra, área de espelho, inclinação cervical, inclinação incisal, correto? Todas as características de estética ideal de um dente que a gente vai comentar em outras aulas, correto? Aqui mostrando um pouquinho das cerâmicas, né? Aqui já na fase de glaze, no modelo, correto? E as cerâmicas instaladas no pós-operatório imediato. Gente, esses casos é no dia que instalou. Então, às vezes o colega fala assim, mas professor, tá vendo que ali tá aparecendo um pedacinho do dente do paciente? O dia que você instala, é normal aparecer um pouquinho. Por quê? Porque essa paciente foi feita demonstração, ela ficou aí pelo menos uma semana com o provisório, que foi feito, não foi feito full digital, nós moldamos, né? Então, a fase de execução clínica foi feita de maneira convencional, a fase de execução laboratorial foi feita digital, mas a execução clínica foi feita ainda quando nós não dominávamos os scanners intraorais, correto? Então, num pós-operatório imediato, correto? Então, ó, nós temos cerâmicas com essa característica. Então, o paciente, gente, não compra sistema cerâmico, o paciente não compra processamento laboratorial. O que o paciente compra?
ele compra efetividade no tratamento, no que diz respeito à estética e função, certo? E quando você oferece para ele reabilitações com mínimo desgaste, correto? Reabilitações altamente estéticas, é isso que vende, correto? Então, isso aí, gente, é uma cerâmica monolítica maquiada. Você vê até traços aqui, ó, nessa foto, da pastilha, onde você passa o glaze na pastilha. Então, essas pastilhas da Ivoclar, todas elas não têm fluorescência, então eu sou obrigado a passar um glaze com fluorescência. Já as cerâmicas feldspáticas de outras empresas, como da Vita, da Sirona, já tem fluorescência. Então, eu posso só polir, dar um polimento mecânico, um polimento químico com pastas, tá? Mas as pastilhas da Ivoclar, principalmente essas mais antigas, elas não têm fluorescência. Então, tem que passar um glaze com fluorescência, correto? Então, isso aí que vocês estão vendo é alta performance. Ó. Então, o que o paciente compra? O paciente não compra sistema cerâmico. O paciente compra estética. E se você falar para ele que você vai desgastar pouco o dente, isso vende, é o seu diferencial de mercado. Correto? Estamos com 1 hora de aula. Então, vou mostrar agora um caso de média complexidade que nós executamos parte com pouco desgaste e parte com bastante desgaste. Então, é assim, ó, quando eu pego um caso tudo pino metálico amarelo, fácil de resolver. Quando eu pego um caso todo A3, você quer chegar na cor A1, fácil de resolver. Quando eu falo fácil para quem tem experiência e você tem um protético bom. O problema é quando você pega um caso onde você tem um dente íntegro, um dente que é pino de fibra, um dente que está escurecido de canal acinzentado, um dente escurecido de canal amarronzado, um pino prata e um pino dourado. Então, gente, esse caso é um caso de altíssima complexidade que você vai ter que ter um protocolo de trabalho muito justo no que diz respeito às etapas clínicas, às etapas laboratoriais e principalmente nas etapas de comunicação. Então, normalmente, nesses casos, a falha está na comunicação. Comunicação do dentista com o técnico, comunicação do dentista com a sua equipe, comunicação do dentista com a paciente, da paciente com o dentista e principalmente comunicação do técnico com o dentista. Então, esse protocolo de comunicação ele tem que ser muito bem ajustado para que você possa finalizar com sucesso esses casos, tá? Então, nesse caso, ó, essa paciente ela teve um trauma na infância, né, um macrotrauma, uma queda de bicicleta, aonde ela fez a endodontia dos 2 centrais, sendo que o 21 tinha históricos sucessivos, era paciente com 20 e poucos anos, né, 25 anos, ela tinha história desde os 10 anos de clareamentos sucessivos, né? E aqui ela tinha acabado de sair de um clareamento. E a dentista que a atendia há mais de 10 anos falou, olha, essa é a Daiane do Prado, uma modelo. Ela falou assim, ó, Daiane, eu não vou fazer mais clareamento do seu dente. O seu dente está ficando muito fraco e daqui para frente você tem que começar a pensar em fazer uma cerâmica. E indicou a gente no curso. Então ela já veio com a ideia de melhorar a estética dos 2 dentes anteriores, principalmente do 21, mas já fazer lente, que ela veio para o nosso curso de lente. Então, nós também tentamos fazer um planejamento aditivo. Então, quando o técnico manda para você o modelo, né? Eu mando para ele um escaneamento ou um molde de tal maneira que ele consiga trabalhar com 2 modelos no laboratório. Um modelo de estudo, né? Ou modelo de prova, que nós chamamos, e um modelo funcional, onde ele vai fazer um encerramento. E quando ele devolve para a gente um modelo pintado assim, ó, quando ele pinta o modelo de prova ou modelo de estudo, significa que ele teve que desgastar esse modelo para fazer o encerramento diagnóstico. Ou seja, eu não vou conseguir reabilitar esse paciente com pouco desgaste. Maravilha? Ele não conseguiu fazer um encerramento aditivo aqui, porque esse central tinha muito volume. Então, infelizmente, a maioria dos planejamentos eles são feitos após o ensaio estético. E isso nós estamos falando de reabilitação estética funcional do quadrante anterior superior. Ok? Então, vamos lá. Feito o encerramento diagnóstico convencional, da mesma forma como o primeiro caso que eu mostrei o passo a passo, as muralhas, né, uma vestibular, uma lingual, onde eu provo essas muralhas no modelo de prova. Né? Aqui dá para ver que a muralha não encaixou direito aqui na região do central, porque ele foi desgastado.
Então, eu não vou conseguir fazer o ensaio estético sem desgastar esse dente, certo? Feito o ensaio estético, ajustando um pouco o central, tá? Feito o mockup estético, a paciente aprovou, e aí nós vamos para as etapas de preparo. Então, ó, você tem que didaticamente dividir os preparos minimamente invasivos em preparo da vestibular, preparo das proximais, preparo da incisal, preparo da palatina quando se fizer necessário e o acabamento final, correto? Algumas dicas de preparo. Ó. Os dois centrais eu vou ter que desgastar, fazer preparos por desgaste. Então, nós utilizamos a técnica da silhueta, tá? Onde nós preparamos parte do dente, fazendo sulcos e canaletas, que vão nos orientar na quantidade exata do desgaste. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que trabalhar com um kit de brocas, mensurando essas brocas. Quando você coloca uma broca no dente, essa broca promove um desgaste, você tem que saber o que essa broca fez e o que ela desgastou. Então, nós temos que ter um espessímetro de boa qualidade e aferindo essas brocas. Por exemplo, essa broca é uma broca 1014, ela tem um diâmetro de aproximadamente 1,4. A broca 1016, ela tem um diâmetro aproximado de 1,6. A broca 1018, ela tem um diâmetro aproximado, né, um raio de 1,8. Então, se eu inclino essa broca num ângulo de 45 graus, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? E entrei com a metade da broca, se essa broca é 1014, ela promoveu um desgaste de 0,7, metade da broca, ok? Então, são detalhes importantes. E aí, ó, eu vou fazer sulcos de orientação na vestibular. Essas canaletas de orientação na vestibular. Não se esqueçam que essas canaletas, ela tem que acompanhar as 3 ou 4 inclinações do dente. A inclinação cervical, a inclinação do terço médio, a inclinação do terço médio incisal e a inclinação do terço incisal. Então, esse preparo, né, vai ter que acompanhar essas inclinações. Correto? Por quê? Porque quando nós começamos a desgastar esse dente ficou numa cor A4 até mais. Então, o protético falou, eu preciso aí de 1,5 mm, 1,8, se você puder, 2 milímetros de espessura para eu poder reabilitar com a cerâmica monolítica, correto? Então, esses sulcos têm que ter exatamente essas profundidades, tendo em vista que eu não fiz um planejamento aditivo, não foi possível fazer um planejamento aditivo, ou seja, fazer um enceramento diagnóstico acrescentando e sim desgastando. Então, vou ter que ter em torno de 2 milímetros de desgaste aí. E aí a gente, na próxima aula, vai mostrar como que a gente faz esse desgaste com 2 milímetros, ok? Então, estou entrando aqui com uma broca 2136. A broca 2136, ela tem na sua ponta ativa 1,2 milímetros e no meio da broca 1,5. Então, se eu entro com uma broca dessa inteira, eu vou ter um desgaste em torno de 1,5. Agora, o protético pediu 2 milímetros, então vou ter que entrar depois no acabamento mais meio milímetro, ok? Então é assim que nós norteamos. Então aqui, ó, eu tenho aproximadamente 1,5 milímetro de desgaste só. Então vou ter que aumentar um pouquinho esse desgaste, ok? Então esse é o kit de broca que nós usamos em 99% das situações, tá? Eu uso uma broca 1015, 1014, 1016, 1018, dependendo do preparo. Aqui, no caso, é um preparo por desgaste. Esse é o mesmo kit que eu uso para coroa total, para coroa metal free, para preparos totais e preparos por desgaste. Uma broca 2136, uma broca 2135, uma 2200, uma 4137, uma 3118 e uma 4138. Então, normalmente, esse kit de broca, tá? Esse é um kit de broca para desgaste. Aí eu tenho um kit de broca que é para lixamento, que é para lente. Aí eu tenho as brocas de grana fina, que são muito semelhantes às brocas de grana grossa, e eu tenho as brocas 12 lâminas, que é para fazer acabamento. Então, são basicamente essas brocas que a gente utiliza, com algumas pequenas modificações quando é preparo de onlay, inlay, endocrawl, que vocês viram na aula passada. Correto? Então, os dois centrais, eu fiz um preparo por desgaste. Eu tive que desgastar 1,8, 2 milímetros. Por quê? Porque eu preciso de 2 milímetros de cerâmica para fazer um caso satisfatoriamente bem no que diz respeito aos requisitos estéticos. De 12 a 15, de 22 a 25, eu faço um preparo por lixamento. Eu vou mostrar na aula que vem para vocês. Então, eu não preciso de muito desgaste. Por quê?
porque eu tenho um substrato favorável. Eu tenho aí uma cor A2 que a paciente quer chegar a B1, a Blade 4. Então, não preciso de muito desgaste. Então, a quantidade de desgaste, né, vai ser norteada pelo planejamento, certo? Por isso se chama preparos minimamente invasivos e monitorados. Aqui um close-up frontal dos preparos finalizados, né, lisos e polidos. Vamos para o planejamento estético, quer dizer, para o planejamento digital. Esse caso também foi feito um protocolo parcialmente digital. As cerâmicas monolíticas texturizadas, né, no caso foi usado o Suprinit, que é da Vita. Foi um dos primeiros casos de Suprinit feitos no Brasil. Logo quando nós fomos para a Alemanha, trouxemos esse material em 2015, 2016, não me recordo, 2014. Foi feito pelo Telmo Santos, que é um protético lá de Belo Horizonte, o Telmo, tá? Que foi indicado pela Vita. Então, é cerâmica monolítica maquiada, tá? Que é uma cerâmica de dissilicato de lítio com reforço de zircônia, que é uma cerâmica já com resistência flexural acima da média. Uma cerâmica feita exclusivamente para a tecnologia CAD/CAM, ela não tem injetada e não tem aplicada, só tem fresada. E é uma cerâmica que permite fresagens com bordos extremamente finos. Uma cerâmica que permite uma fresagem sem craquelar o bordo. Então, uma cerâmica que me permite trabalhar em alta performance. Correto? Aqui vocês vendo as características ópticas dessas cerâmicas, né? Aqui as lentes de contato de 15 a 25, tá? E o caso finalizado, né? Aonde nós fizemos desgastes no 11 e no 21 e desgastes mínimos de lateral até premolar, tá? E aqui o caso da Daiane finalizado. Esse caso já está acompanhado, tem 2015, 2014, tem 6 anos esse caso. 5, 6 anos, tá? E o que o paciente compra é isso, gente. Ó, trabalho esteticamente bem, tá? É um trabalho altamente estético, né? E o paciente não consegue ver oclusão, a não ser que esteja muito alto, a curto prazo, mas a longo prazo, se você não tiver o funcionamento biomecânico ideal, ou seja, manejar corretamente a oclusão, esse caso vai falhar, e aí o paciente vai perceber, e o seu nome vai ser fomentado num primeiro momento, num pós-operatório imediato pela estética, e no pós-operatório imediato, a longo prazo, pela oclusão. Correto? 8h15, vamos mostrar um caso de média complexidade e aí a gente finaliza a aula de hoje, continuando essa aula na quinta-feira. A gente abre a perguntas e respostas. Então, esse caso ó, já começa a aumentar a complexidade. Ó. Aqui um caso, Coelho, ó, onde foi feito a adequação ortodôntica. Eu não tenho a documentação dela inicial, mas ela falou que tinha dentes apinhados, dentes tortos, assim por diante. Mas é um caso onde eu tenho resina, tenho substratos de cores diferentes. Não são substratos de cores muito diferentes, mas toda vez que eu tenho um central de uma cor e um central de outra cor, eu já começo a colocar um caso de média complexidade. Porque se você não tiver um protético bom, um dentista bom e um protocolo de trabalho bom, você vai falhar. Então, ó, sempre né, fazendo a documentação fotográfica, né? Planejamento, esse caso foi feito em 2012, se não me engano, e está funcionando até hoje, né? Onde o técnico, nós fizemos o projeto, o encerramento diagnóstico, aditivo também, fizemos os preparos no paciente, ó, tá? E aí preparamos ó, o dente 22, era um dente feito tratamento endodôntico e ele é um dente bem escuro, certo? Os outros dentes, eles tinham resina, mas depois que nós tiramos as resinas, ficou um substrato uniforme, tá vendo? O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 23, o 24 e o 25 são substratos, por exemplo, todos A2, todos A3, entendeu? Então isso não é problema para a gente unificar a estética final. O problema está aqui no 21, que é um pino prata, com o substrato dental bem marrom, quase acinzentado, e o dente 22 também de uma cor diferente. Então é um caso de média complexidade. Provavelmente você vai ter que fazer aqui uma cerâmica pura, uma zircônia, entendeu? E aqui uma cerâmica estratificada, no caso, né? Dificilmente a gente consegue fazer um bloco monolítico. Uma cerâmica estratificada aqui, talvez com IMEX, LT, MO, HO, entendeu? Tendo em vista que nós fizemos um preparo parcial, então não dá para fazer zircônia, vai ser cimentação adesiva.
Então, aqui eu consigo fazer uma cimentação convencional, mas os outros dentes, cimentação adesiva. Então, o Protético fez aqui, ó, um IMEX LT e aqui um IMEX MO de infraestrutura, e depois estratificou tudo, e os outros pastilha LT para poder estratificar, correto? Então, ó, por que eu estou falando em sistema cerâmico nessa fase? Porque antes de desgastar o dente, eu tenho que ter o planejamento tridimensional final aprovado e testado, ou seja, um mockup feito, e tem que ter leito sistema cerâmico, para depois começar a desgastar dente. Qual que é o maior erro no protocolo clínico? O dentista desgasta todos os dentes, faz um puta de um molde, monta no articulador, bate no peito e fala, eu que monto no articulador, certo? E depois manda o trabalho para o protético, não sabe nem para que protético vai mandar. Vai ver o preço, entendeu? E troca 2, 3 protéticos, escolheu o técnico, aí liga para o técnico e fala, o que nós vamos fazer aqui mesmo? Então, gente, isso não é odontologia de alta performance. Odontologia de alta performance é quando lá no enceramento diagnóstico, lá atrás, você já decidiu quem é o técnico que vai fazer. Então, sugiro que o técnico que for fazer os trabalhos definitivos, as restaurações adesivas cerâmicas, seja o mesmo técnico que fez o projeto. E que quando você começar a desgastar dente, você já decidiu que sistema cerâmico vai utilizar. Correto? Então, essa é a grande dica. Então, esses 2 dentes, eu tenho que ter desgastes maiores. Correto? Senão eu não vou ter um trabalho esteticamente bem. Então, ó, o protocolo clínico foi feito dentro dos padrões. Gente, 8h19, a gente vai terminar 8h25, talvez 8h30, aí eu abro 5, 10 minutos as perguntas, tá? Então, ó, o protocolo clínico foi feito dentro de um checklist, dentro do planejamento. Esse trabalho, ó, quantidade de desgaste, você entendeu? E veio esse trabalho do técnico. Correto? Então, às vezes, gente, nós nos deparamos com alguns trabalhos que vêm do técnico e foi feito no meu laboratório isso aqui. Um técnico estava começando no meu laboratório. Então, é muito comum chegar um técnico para você que quer pegar o teu trabalho, ele traz um trabalho maravilhoso para você, um trabalho lindo, estratificado, bonito. Você fala, puta que pariu. Aí, no dia a dia, ele te manda esse trabalho. Então, para que eu tenha sucesso, eu tenho que ter um protocolo clínico, eu tenho que ter um protocolo laboratorial, um protocolo de comunicação. Então, todo o protocolo clínico foi seguido o checklist e todo o protocolo de comunicação foi mandado para o técnico. Só que o trabalho não veio a contento. E o que é pior, gente? Às vezes o trabalho vem do técnico, você bate o olho e fala assim, nossa, ficou maravilhoso. Ok, o técnico fala, opa, ficou maravilhoso. Aí você bate no peito, você nem fala o nome do técnico. Correto? O problema é quando a sua secretária abre a caixa do trabalho e ela balança a cabeça para você, fazendo um sinal negativo. Que a sua secretária está com você há 10 anos, ela já consegue ver. E aí você olha o trabalho e fala, puta que pariu, não ficou bom. Você põe na boca e fala, não ficou bom. E aí você liga para o técnico e fala, o trabalho não ficou bom. E ele pergunta assim, o que não ficou bom, doutor? Aí você fala, eu acho que a linha média, acho que aquele ângulo incisal. Então eu tenho que ter um checklist com 15 itens estéticos para você conferir. A linha média está certa? A inclinação anterior, o plano oclusal, o plano dos incisivos está correto? As ameias estão corretas? As ameias incisais, as ameias cervicais, o zênite? Quer dizer, eu tenho que seguir um checklist, correto? Porque o mesmo trabalho, feito o mesmo protocolo clínico, enviado o mesmo protocolo de comunicação, ele pode ter características diferentes. Então, o que nós tivemos que fazer? Ó, provamos na boca do paciente e o trabalho não ficou legal. Correto? Então, o que nós fizemos? Voltamos, mandamos para outro técnico, beleza? Para o meu técnico ver o que teria que ser feito. Foi tirado toda a cerâmica, foi pego guia de clonagem, então o protético é obrigado a clonar aquele trabalho, certo? E o protético aplicou novas cerâmicas, olha lá, já fazendo uma aplicação progressiva da cerâmica, respeitando os critérios estéticos de ameia, de aresta mesial, aresta distal, área de sombra, área de espelho, inclinação, os ângulos. E o protético tem que ir riscando essa cerâmica para saber se ele tem todas as características ideais de um dente. Correto? Então, gente, o mesmo trabalho feito, eu não mexi nada. O mesmo trabalho feito em técnicos diferentes. Correto? Então, ó, para você ter um sucesso estético, você depende de um protocolo clínico, de etapa clínica, etapa de comunicação e etapa laboratorial. Correto? Então, o mesmo trabalho
né, feito em técnicos diferentes, correto? Então tem uma aula que a gente vai mostrar para vocês. Então, ó, os preparos foram adequados, ó, porque eu segui uma receita de bolo, certo? Olha lá, ó. O preparo foi adequado. Então eu tenho um trabalho adequado. Isso no pós-operatório imediato também, correto? Com fotografias profissionais, ó. Certo? Então, quando eu tenho um protocolo clínico ajustado, tá? Um protocolo de comunicação ajustado, eu sou obrigado a cobrar do meu técnico um protocolo laboratorial também de excelência, correto? E aí eu tenho uma situação igual essa, ó. Correto? Certo? E aí, gente, ó, a gente percebe em alguns casos ainda uma ligeira cianose gengival. Então, isso aqui é um problema de fenótipo periodontal, para a gente discutir em outras aulas. Correto? Podemos parar? Bruna, vamos abrir as perguntas aí? Gente, a aula vai estar disponível, a primeira metade dessa aula vai estar disponível no nosso site até a tarde. Essa semana, a gente já deu um up lá no site. Eu preciso que vocês entrem no site e comecem a baixar conteúdo. Certo? Então, na quinta-feira, nós vamos continuar com essa aula, correto? Eu vou tirar da tela aqui, só um minutinho. Correto? Bruna, deu um branco aqui. Como é que eu... É só finalizar aqui, né? Interromper compartilhamento. Espera aí, só um pouquinho, já. Beleza. Agora eu tive acesso a todo mundo aqui. Tem bastante gente, né? Então, vamos lá. Então, assim, ó, gente, nós vamos começar a disponibilizar conteúdo para vocês no site, correto? Vários colegas estão ligando, mandando e-mail, papatal. Então, assim, a ideia da aula online é a gente fazer a parte mental da técnica MVM de ensino. Então, nós desenvolvemos uma técnica, né? Não desenvolvemos, nós trouxemos da Europa uma técnica, a técnica MVM de ensino, de ensinar, de aprendizagem, onde é mental, visual e manual. Então, a parte mental é através de aulas teóricas, de conteúdo. Então, ó, nós conseguimos fazer a parte mental através aqui de aulas online, dos conteúdos teóricos, os e-books, apostilas. Só que o aluno, eu também me considero assim, nós somos muito folgados, nós queremos tudo na mão. Então, estou disponibilizando aulas gratuitas para vocês. Então, eu estou abastecendo vocês com conteúdos para que vocês possam desenvolver a parte mental. Maravilha? A parte visual, certo? Vocês vão aprender vendo. Então, eu vou passar alguns filmezinhos, mas o ideal é que vocês vejam fazendo no paciente. Infelizmente, na odontologia, eu não consigo fazer a parte manual sem vocês meterem a mão na massa. Por isso, se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver lá metodologia ativa de ensino. O que é metodologia ativa de ensino? Vocês que vão desenvolver a maneira de aprendizado. Tem colegas, por exemplo, lá o professor Coelho, que tem 30 anos de experiência. Às vezes ele só vendo, desenvolvendo o sentido mental e o sentido visual, ele vai sair fazendo. Alguns colegas precisam desenvolver o manual. Isso depende do perfil de cada um. Por isso que nós trouxemos da Europa a metodologia ativa de ensino. Ou seja, eu não posso padronizar o ensino, ele é o contrário. Cada colega, com a minha orientação, se precisar, eu vou dizer o que você precisa ser feito. Por exemplo, eu sou visual. Tudo que eu vejo fazendo, eu consigo replicar depois de algum treino. Beleza? Agora, tem colegas que é manual, não adianta ele ver, ele vai ter que meter a mão na massa. Isso aí, gente, eu não consigo dizer para você se você é visual ou se você é manual. Ou se você é mental. Então, tem colegas que precisam da parte manual. A parte manual, ela é feita em hands-ons. Então, tem alguns colegas, eu não consigo fazer hands-on ainda pela mídia. Não dá. Dá para fazer, mas não fica legal. Entendeu? Porque eu tenho que ver o que vocês estão produzindo. Então, os hands-ons ainda são presenciais. Desculpa. A gente fala muito, não bebe água. Então, cada colega, tem vários colegas nos ligando e perguntando quando que vai ter hands-ons. Porque no site eu tenho lá 6 hands-ons.
Infelizmente, por conta do coronavírus, atrasou tudo. Nós não estamos podendo dar hands-on. Beleza? E a minha obra da minha escola nova, um auditório só para hands-on, um laboratório só para hands-on, não está pronto. Então vai ficar pronto provavelmente em julho. Em julho, certeza. Então, ó, nós já temos 2 hands-ons que eram para ter acontecido, que é o hands-on de preparos minimamente invasivos, aonde vocês vão ter a oportunidade de treinar manualmente todos esses conceitos. Correto? Aí você fecha com chave de ouro o seu treinamento. E o hands-on de reabilitação de dentes tratados endodonticamente. Então isso, gente, tem tudo no site. Você vai entrar no site. Quem tiver dificuldade, liga para Bruno, onde que está no site? Então tem lá todo o cronograma, lista de material. Gente, vocês vão entrar só com vocês. É só você que vai lá. Você não precisa levar material, você não precisa levar manequim, você não precisa levar, só o jaleco vocês vão levar. E vocês? Não precisa levar material de consumo, não precisa levar motor, não precisa levar broca, não precisa levar nada. Vocês vão lá e vão fazer o treinamento. Beleza? Então a Bruna, nós estamos vendo hoje à tarde, a Bruna vai soltar uma promoção dos hands-ons para quem está assistindo as aulas online. A Bruna tem uma relação de quem está assistindo as aulas online. Então ela vai dar um desconto especial, fala com a Bruna aí de 30%, 40%, 35%, não sei quantos por cento. O Bruno, se for 40%, eu vou ter que tirar sua comissão, tá? Aí não, né? Abre o áudio de todo mundo aí para mim, por favor. Então a Bruna vai estar soltando essa promoção aí, tá? Doutor, sempre todo mundo fica meio... O som fica ruim, então quem quiser falar, levanta a mão. Então assim, ó. Só que reage. nós não temos a data ainda, mas no site já tem lá todo o cronograma, todo o roteiro de treinamento, o que vai ser feito, o que tem de material e tal, tá? Tem lá no site esses 2 treinamentos já, é só entrar lá, tá? Na quarta-feira agora, à noite, eu vou fazer uma live das 20 às 20h30 Brasília, né, Bruna? Que nós vamos estar falando sobre os aspectos da inteligência emocional para você chegar à alta performance. Então não se esqueça, alta performance depende de inteligência emocional, inteligência intelectual, que é o que nós estamos fazendo aqui, e inteligência artificial, que é alguns aparelhos. Então a gente vai começar a abordar os aspectos emocionais para profissionais bem-sucedidos na área de saúde. Certo? Então na semana que vem eu vou dar uma aula inédita dos 12 passos que um profissional da área da saúde, de outras áreas, tem que ter para trabalhar em alta performance no que diz respeito à inteligência emocional. Correto? Então, todo mundo que for entrando, por exemplo, quem entrar nessa aula semana que vem, vai poder baixar o e-book gratuito, onde eu escrevi o e-book, certo? E foi feito por uma agência de publicidade, a Duacom, que, na minha opinião, é a melhor agência do Brasil, tá? Vai poder abaixar. Então, gente, o que eu preciso? Essas aulas online, elas precisam ser sedimentadas por conteúdo teórico, por e-book, por apostila, por manual, e aí vocês vão entrar no site e vão estar baixando isso aí, com a orientação da Bruna, ok? Vamos lá, em relação à aula, então, perguntas. Quem quer fazer algum comentário, levanta a mão, que a Bruna libera o áudio para todo mundo não falar junto. Vamos lá? Brunão, quer fazer algum comentário? Você quer? O Bruno é um dos nossos moderadores, dos professores moderadores, junto com a Bruna, tá? A Bruna é a coordenadora pedagógica do idioma online e do idioma cursos, que é o Apex D. Parabenizar aí a aula, né, professor? E, assim, as aulas, quando a gente tem essa abordagem conceitual, que essa é uma primeira parte de uma sequência, né, os alunos ficam um pouquinho mais tímidos, né, mas provavelmente na próxima sequência de aula, quando a gente for para a parte clínica, né, aí as dúvidas começam a aparecer, né, isso é natural, assim como na própria aula presencial a gente vê isso também. Né? Mas o pessoal aí fica à vontade para participar. Correto? Gente, perguntas, sugestões? Vamos lá. Professora Juliana, nenhuma pergunta? Libera o áudio dela aí, Bruna, da Juvi.